Olá, graça eterna, paz eterna, Elias Santos, mais uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem apostólica da graça eterna. Como vão vocês? Estão bem? Graças a Deus. Que Deus continue derramando muita paz, muita saúde, muita prosperidade. É o que necessitamos, não é? O salmista, ele declara: nunca vi um justo mendigar um pão, né? Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Então, os filhos amados do Pai sempre têm suprimento de Deus. Amém? 28. Estamos no finalzinho do ano de 2024. Altos e baixos, passamos altos e baixos, mas sempre foi assim, né, irmãos? Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos, né? Nós temos que ter essa certeza que vem as lutas, vem as dificuldades, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus, que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade. Nós temos um Deus que sempre cuida de nós. Amados queridos santos, preparei uma mensagem hoje, orando, pedindo a Deus o que eu ia transmitir, qual a reflexão que eu ia deixar hoje para a igreja. Igreja, eu sempre falo, né? Porque sempre Deus está permitindo que novos inscritos se inscrevam. Igreja não é o prédio, o cenáculo, a catedral, né? A mesquita, né? A casa, né? Não. Igreja é o filhos de Deus reunidos, amando, se respeitando, cuidando um do outro, né? Se preocupando um com os outros, né? Isso é a igreja. Igreja é sublime. Igreja não é um aglomeramento de pessoas buscando título, um querendo derrubar o outro para assumir o lugar do outro. É aquela ganância desenfreada, aquela luta pelo poder, né? Não, isso não é igreja. Isso pode ser um monte de coisa, menos igreja. Igreja é os filhos de Deus amando, se respeitando, né? Isso é a igreja. Onde tiver 2, 3, amando, se respeitando, com reverência, adorando a Deus, aí é a igreja, aí é o corpo de Cristo. Amados queridos santos, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui na sua epístola à igreja de Coríntios, os irmãos que se reuniam lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é o que nós vamos falar hoje. Viver por fé e não por vista. Nós não podemos viver por vista, irmãos. O que é que a gente está vendo hoje? O que é que um homem de Deus, uma mulher de Deus está vendo hoje? Se a gente for olhar mesmo aí. Só se você se isolar e você se isolar do mundo e for para um lugar. Mesmo assim, você vai ver alguém comentando alguma coisa, né? Eu nunca vi coisas. Sempre a gente lê a Bíblia, sempre a gente tem nossa convívio, as viagens missionárias, tudo. Já viajei um bocadinho, né? E vejo muitas coisas, acompanho muitas coisas, mas hoje o que a gente está percebendo hoje é motivo para orar, irmão. Motivo para ter sua comunhão, ter seu cantinho para orar e clamar. E não ser egoísta, não se preocupar só com você, né? Se preocupar com
o sofrimento que está acontecendo por aí, a injustiça, né? Ah, irmã Elia Santos, eu não me preocupo não. Nós temos que se preocupar como você como mulher de Deus, você como homem de Deus. O que é que qual país, como você quer deixar esse país quando Deus te chamar para viver além desse mundo, para você viver eternamente? Como você quer sair daqui? Como é que você quer deixar isso aqui para seus filhos, seus netos, sua família? Né? E para isso Deus não nos colocou aqui só para comer, dormir, esperar Jesus voltar para te levar. Porque Jesus volta para aqueles que ele leva, né? Ele levou aquilo ali, aí Jesus voltou para ele, né? Nesse exato momento, Jesus voltou para muitos. Jesus guardou, é seu, ninguém toca, é dele, ele leva. Fica aí o corpo desce para a sepultura e ele leva seu espírito, né? Essa é outra mensagem. Então, nós temos que ter a nossa participação em um mundo melhor, né? Para isso nós somos o tempero, nós somos o sal, né? Nós somos a luz, nós temos que brilhar. Nós temos que, não essa natureza, né? Essa natureza, a carne, ela milita contra o espírito, mas o espírito que está dentro de nós, né? Sempre vai falar mais alto para a gente levar o amor, levar a paz. Não só falar, mas praticar. É possível. Ah, irmão Elias Santos, você está dizendo que nós temos que ser 100%. Se pudesse, era muito bom, mas não 100% só o nosso Deus, nosso Pai. Mas nós temos que se esforçar. Então, nós vamos entrar em 2025. Irmão, só 2025 não. Nossa busca é constante. Constante. O Espírito Santo nós já temos, nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas temos que buscar por essas partículas, domínio próprio, mansidão, aprender a amar, aprender a perdoar, né? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, se colocar no lugar do outro. É mais fácil você entender a outra pessoa que está agindo errado com você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Fazendo assim, você vai entender o que aquela outra pessoa está passando. Foi o que Jesus fez, meus amados. Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Ele veio aqui, Jesus como Deus, ele veio aqui, sentiu as nossas dores, sentiu o que um homem sente. Amém? A epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé, vírgula. Olha aí. Porque vivemos por fé. Eu tenho que viver por fé, você tem que viver por fé, nós temos que viver por fé. Isso aí é o certo. E a vida se torna melhor. Porque você não vai viver por aquilo que vê. Você vai viver por aquilo que crê. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É o que eu falei para você. O que é que a gente está vendo aí? A gente vai se isolar? A gente vai ser egoísta? Não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho meu dinheiro, mas o que está acontecendo aí não está me incomodando. Ah, não chegou na minha família, fulano está sofrendo injustiça, fulano está preso injustamente, fulano está silenciado. Então não é comigo, eu não tenho, não, irmão. Eu nunca vi um filho de Deus dessa forma, não. Você vê no passado os homens de Deus ser desse jeito, os homens de Deus ser agente secreto lá no canto dele. Não. Você vê Davi, ele ficava... Não, Davi era um rei. Você vê José, você vê Moisés, Elias, o profeta Elias, e tantos aí, né? Gideão, me chama a atenção agora Neemias. Neemias se preocupou com os seus parentes, com seus conterrâneos, com a sua cidade. Ele estava lá no palácio. Estava lá, era copeiro do rei, tinha seu dinheiro, sua estadia garantida. Ele podia dizer assim que para mim tanto faz, tanto fez. Mas ele não dormia, não comia pensando
nos seus conterrâneos, na sua família, no seu país que estava. É hoje, irmão. Hoje nós não podemos. Hoje nós temos que orar pelo Brasil. Hoje nós temos que orar pelos brasileiros. Temos que ter nosso momento de oração. Temos que meditar na palavra. Não temos que aceitar. E se a gente não aceitar, fazer o quê, irmão Elias Santos? Clamar o nosso Deus. Nós temos um Deus, irmãos. Nós não somos uma semente jogada na beira do caminho. Nós temos um Pai. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, né? Deus ouve e manda a resposta. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Né? Deus é Deus dos deuses, irmão. Deus é general do general, advogado do advogado. Esses títulos simples para Deus, isso é muito pouco. A gente fala que é uma linguagem peculiar, uma linguagem humana, por isso que a gente fala, mas Deus é muito mais do que isso. Então nós temos que clamar o nosso Deus. Você já falou com A, B, C, né? Você já se revoltou. Por isso que nós estamos nessa busca constante das partículas do fruto do Espírito Santo. Mesmo se você não quer, irmão, mas chega até você, um irmão comenta, um irmão manda um vídeo, olha, irmão, olha que fulano está preso injustamente, olha para aqui o que está acontecendo, olha meu irmão, isso aqui, e você como servo de Deus, no mínimo, irmão, nós temos que orar. No mínimo nós temos que orar. Se colocar no lugar daquela pessoa que está ali sofrendo, a família está aí sofrendo injustamente, como sempre foi, né, irmão? Os ditadores, os tiranos, né, sempre oprimiu os homens de bem, cidadãos de bem, que pregam o bem, sempre foram oprimidos. Né? O irmão perguntou para mim, o irmão Elias Santos, por quê? Porque a gente que pratica a bondade sofre mais. É, irmão, sofre mais porque nós não somos daqui. Estamos passando, estamos perfumando esse mundo, nós estamos temperando esse mundo. Nós somos a luz, estamos iluminando, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós não somos das trevas. Por isso que a gente sofre mais, meus irmãos. É perseguição, é humilhação, porque a gente não vai se calar, irmão. Nós temos que ter domínio próprio? Temos. Temos que ter domínio próprio, sim, mas a gente não vai se calar para a injustiça. Não vamos se calar. Né? A gente vai orar, a gente vai clamar, guerrear, essa luta constante, né? A gente não vamos se calar. Que cristão nós somos, irmão? É uma vergonha, né? Eu estar preocupado com o meu mundinho. Aqui é meu mundinho, estou preocupado com o meu mundinho, né? Isso é muita hipocrisia. Nós temos que amar. Como é que a gente vai amar e a gente está vendo as coisas que estão acontecendo aí e a gente ficar de braço cruzado? Não, nós temos que clamar, nós temos que ajudar, se mobilizar, ter aquele relógio de oração, orar, falar com Deus de ação, ajudar, ir até essas pessoas, levar nossa solidariedade, levar o nosso carinho, levar a nossa fé, mostrar o que a gente crê que é possível, dar o nosso testemunho. É isso que um cristão faz, né? Que a gente vê hoje em dia aí já deixou de ser um cristianismo há muito tempo. É instituições preocupadas com fama, preocupadas em ganhar o mundo todo. Irmão, que adianta ganhar o mundo todo, irmão? Você vai levar isso aí, irmão? Né? Essa semana um ator aí morreu, deixou tudo que tinha aí, irmão. Não tinha família, não tinha ninguém, deixou tudo que tinha aí, né? Uma corrida uma corrida louca e não chega a lugar nenhum, irmãos. Pisa em cima dos outros e machuca, processa, né? Para chegar aonde, irmãos? Mas bem-aventurado é os filhos de Deus que almeja, que recebeu da parte de Deus esse privilégio, que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para viver eternamente com o Pai. Isso é um propósito, irmãos.
Isso é um propósito que Deus nos garantiu, já está garantido. Então, por que não vivemos, porque vivemos por fé? Viva por fé. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em prática, uma fé inteligente. Não é uma fé tola de se tornar um religioso, julgando todo mundo, criticando todo mundo. Ah, não veste a roupa que eu visto. Ah, não canta a mesma música que eu canto. Ah, não faz parte da minha congregação. Eu não quero saber. Não, irmão, isso é um religioso. Até Tiago diz lá que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Você é um religioso praticante? Você está cuidando dos órfãos, está cuidando das viúvas? Você está se preocupando? Né? Até no meio da religião, a verdadeira é aquele que está cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, se preocupando em deixar um mundo melhor para a família, seus netos, seus filhos. Mas aquele que se colocou no seu mundinho, está calado, é carne, sim. É peixe, sim. Tudo sim, 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 sim. É um robô? Nós não somos robô, nós não somos escravos. Jesus nos libertou lá na cruz. Eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos mais escravos, né? Cristo nos libertou lá na cruz. Então nós somos livres para orar, para clamar, para aconselhar, para orientar, fazer a diferença na sua empresa, como empresário, como empreendedor, fazer a diferença você como um funcionário, fazer a diferença na sociedade, irmãos. Aí quando Deus te leva, alguém vai dizer, aquela era verdadeiramente especial. Aquele era especial, aquela era especial, aquela onde chegava o perfume exalava, o cheiro de Cristo, aquela tinha a mente de Cristo, aquele tinha a mente de Cristo, aquele, né? Vai dar saudade, mas já pensou você sair dessa terra e as pessoas dizer, já foi tarde, ele era um usurpador, ele era um ganancioso, ela era uma gananciosa, tudo que pensava em coisas materiais, tudo que pensava era levar vantagem, tudo que pensava era pisar em cima dos outros, julgava, criticava, tinha um rei na barriga, como dizia meu avô, né? Tinha um rei na barriga, julgava todo mundo. Irmão, nós não somos juízes para julgar ninguém. Deus não nos deixou essa atividade de julgar ninguém. Nós somos servos, nós temos que servir. Quem não vive para servir não serve para viver, irmãos. Ah, irmão Elias Santos, eu não tenho condições. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã. Você pode dizer, irmão Elias Santos, eu não tenho condições de ajudar, né? Aí eu digo para você, ninguém é tão pobre que não tem uma palavra de amor para dar, um sorriso, e ninguém é tão rico que não precisa de uma palavra de amor, um sorriso. O sábio Salomão, ele diz que a palavra branda ablanda o furor. Um amigo meu estava conversando comigo essa semana e ele disse, olha irmão, eu com o carro lá, eu bati no carro de outro cidadão e o cidadão ligou para falou comigo brabo, alterado, e eu disse, calma, calma, nós vamos resolver como pessoas civilizadas, nós vamos resolver como cidadão de bem, nós vamos resolver. E ele, com aquela palavra mansa, branda, com aquele controle, com aquele domínio próprio, ele fez aquela pessoa se acalmar e resolveram tudo. O Espírito de Deus atuou ali, Deus foi glorificado. Deus é glorificado numa situação dessa, irmão. É como uma pessoa disse que tem Deus e sai brigando por aí. Deus não é glorificado. As pessoas dizem, eu não quero esse Deus dele, olha como é que ele é. O Deus dele está ensinando ele a ser brabo, o Deus dele está ensinando ele a ser mentiroso, o Deus dele está ensinando ele a ser desse jeito. Já pensou um pai de família brabo com a mulher, bate na mulher, espanca a mulher, ignorando com a mulher, ignorando com os filhos? O que é que os vizinhos vão dizer? Eu não quero esse Deus dele, esse Deus dele está ensinando ele coisa ruim, então eu não quero. Agora, se você tem o domínio próprio, eu sei que a luta vem, a dificuldade vem, e muitas vezes dá vontade,
chega a vontade de ficar na carne, mas você ficar na carne, você vai resolver. Ficar na carne, você se afasta de Deus. Você sai da graça, caiu da graça. Na carne, você cai da graça. Nós não temos que viver, nós temos que viver no Espírito. Então o apóstolo Paulo ele diz, porque andamos por fé e não por vista, confiando em Deus, nunca parando de confiar. Eu confiei, mas aconteceu uma luta. O que foi que Jó disse? Eu não vejo, eu lendo a Bíblia, eu não vejo um homem que sofreu mais do que Jó. E Deus restituiu, mas não restituiu os filhos de volta, não. Deus deu filhos novos, mas aqueles que ele amava, irmão, uma mãe pode ter 10 filhos, mas se um é levado, ela vai viver o resto da vida com essa falta desse filho que foi embora. Então imagine, Jó viveu o resto dos seus dias sentindo a falta dos seus filhos e das suas filhas, porque Deus restituiu, mas não restituiu, não trouxe de volta dos mortos, não deu a vida àqueles que haviam morrido. Então eu não vejo o homem que sofreu mais do que Jó. Mas mesmo assim ele disse, bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome santo do Senhor, não negou a fé. Então não negue a fé, não negue, né? Continue firme, continue vivendo por fé e não por vista. Continue firme porque a vitória já é da igreja, do povo de Deus, do povo santo, do povo escolhido. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Finalzinho de 2024, Pai. Nos ajuda, nos dá força para entrar 2025, buscando as partículas do fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, amando, perdoando, se colocando no lugar da outra pessoa, cuidando do órfão, cuidando da viúva. Tira, Senhor, tira todas as obras da carne, briga, confusão, inveja, porfia, idolatria, feitiçaria, tira a cobiça, tira tudo que está na carne, tira para que possamos viver leve, tira toda essa nojeira, essa sujeira e que possamos viver uma vida limpa, uma vida agradável diante de Ti. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome do Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E os santos escolhidos diz, amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Muita paz, muita prosperidade. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com a mensagem apostólica, a mensagem da graça eterna, a mensagem do verdadeiro evangelho da graça eterna.